de Jesus esteja e permaneça entre nós. Ontem eu fui dar palestra lá na Seara e a minha colega falou assim, que a paz de Jesus esteja, fique conosco até a hora que sair daqui. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Só até a hora que sair, lá fora é que vai precisar, não? Então, eu tô com uma dor de cabeça, dizem que os obsessores pegam aqui, né? Uma dor aqui, gente. Fiquei lembrando da novela A Viagem, né? Lembra quando o Alexandre, o demônio, chegava perto dele? O demônio. Aí ele ficava assim, ó. Muito bem. Me pediram para conversar com vocês sobre saúde espiritual e material. Mas aí eu conversei com a Ângela e ela disse que aqui nada é engessado. Então a gente vai falar de Natal. O que vocês acham? Vamos votar? Melhor, né? A gente está em época de manifestação, né? Então, vai que vocês fazem uma manifestação aí, né? Alô, alô, Vila Carrão. Quem quiser falar de saúde espiritual e material, fica quieto. E quem quiser falar de Natal, levanta a mão. E aí, vocês são bons de estatística? Muito bom. Lá em Apocalipse 22:16, Jesus diz assim: eu sou o filho da estirpe de Davi. Eu sou a estrela da manhã. Quando que é Natal? Que dia é Natal? Como que acontece o Natal? Vamos tentar refletir juntos sobre isso? Sobre o aniversário de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, se é realmente em dezembro que a gente comemora, se de repente já não foi hoje Natal na sua vida. Me disseram que eu tenho 50 minutos, mas a gente pode combinar aí até 00:15. Aí a gente decide. Eu trabalho todos os dias com pessoas desencarnando, com irmãos em sofrimento, com pessoas vivendo dor. E aí eu vou trazer para vocês alguns exemplos dessas pessoas que eu atendo, irmãos nossos em sofrimento. Porque diarreia em São Paulo, como dizem os adolescentes, tipo, é igual no Canadá, tá ligado? Então, quando a gente fala da dor do outro, tipo, a gente está falando da gente, tá ligado? Então, nós vamos refletir, tipo, sobre a dor do outro. E aí, tipo, até 00:15, a gente decide o que é Natal de verdade. Quando que isso acontece? Como é que é isso? E onde que isso acontece? A minha paciente entrou no meu consultório esbaforida, que nem eu cheguei aqui hoje pensando que a palestra era 8:30. Ai, meu Deus! E aí essa alma boa falou assim, calma, a senhora ainda tem meia hora. Eu falei, Jesus, dá até para comer. Porque você sabe, o destino com fome é um problema, né? Periga não ter palestra, né? E aí eu fui. Então, ela entrou esbaforida e falou assim, nossa, minha mãe tá louca. Minha mãe é louca. Minha mãe vai me deixar louca. Aí eu falei, o que aconteceu? Respira fundo, senta. Ela jogou assim o celular. Eu falei, calma, respira fundo e me conta. O que houve? Aí ela falou assim, ai, você acredita que eu estava subindo a Padre Antônio? Padre Antônio, para vocês,
equivalente, como chama aquela avenida? Isso. É tipo a Conselheiro Carrão, tá bom? Então a Padre Antônio para nós lá é tipo a Conselheiro Carrão. Ela falou assim: menina, olha, deixa eu te falar. Eu tava subindo, eu posso falar assim de pé? Eu falei, pode. Ela nem sentou, ela tava nervosa. Eu tava subindo a Padre Antônio. Aí o celular tocou. Aí eu vi que era minha mãe. Eu não atendi, né? Aí minha mãe insistiu, né? Aí eu peguei o telefone. Vocês sabem, alô, alô, Vila Carrão, como que os filhos atendem a gente, né? O celular. Mãe, que alegria. Que bom que a senhora está me ligando. Aí ela disse que pegou o celular e falou assim: fala, mãe. Aí a mãe dela falou assim: onde você tá, filha? Aí ela disse assim: mãe, eu tô no trânsito, fala logo, rápido. Aí ela falou assim: filha, passa na Americana e compra um pisca-pisca pra mãe. Aí ela falou assim: mãe, tem que ser agora, porque eu tô indo pra terapia. E aí ela falou assim: tem que, porque tá em promoção, vai que acaba. Mãe, mas se eu passar isso tudo no trânsito, tá bom? Na Conselheiro Carrão, tá ligado? Muito bem, não tem nenhum movimento, tá? Aí ela: mãe, se eu passar agora, eu vou me atrasar muito pra terapia. Tem mesmo que ser agora? Tem que. Olha, faz o seguinte, não precisa mais. Esquece o pisca-pisca. Aliás, não precisa ter Natal. Porque pisca-pisca. Porque Natal pra mim sem pisca-pisca não é Natal. Então, não vai ter Natal. E paz! Desligou o celular. Alô, alô. Vila Carrão. Como é que é seu Natal? Tem que ter pisca-pisca. Se não tiver pisca-pisca, como dizem os adolescentes, tipo, rola um Natal? Então eu queria, como diz um amigo meu lá da Seara, pergunto-vos a vós. Ela chegou esbaforida. Ela atendeu a mãe já nervosa. E ela estava na Conselheiro Carrão. Se ela batesse o carro e fosse parar na UTI, ia ter Natal? Ia. Ia ter Natal sem pisca-pisca e provavelmente o melhor Natal da vida da mãe dela. No Livro dos Espíritos nós aprendemos que às vezes é necessária a destruição para que haja o progresso. Eu atendo um monte de gente agradecendo o acidente, o câncer, a morte de alguém na família. Não precisaria. O ideal é que a ficha dela caísse rapidinho de que Natal, de repente, é um outro modelo de relação que ela precisa construir com a filha. Aliás, com o espírito imortal que está filha dela e que não sabe por quanto tempo vai ficar com ela. Certamente vocês devem pensar assim: nossa, mas ela está pegando pesada, hein? Não, não estou. Esse tipo de evento eu vejo praticamente todo dia. E olha só, todas as pessoas que eu atendo que estão à beira da morte, a frase que eu mais ouço é: não deu tempo. Então, de repente,
Se você ficar esperando dia 24 para celebrar o Natal, não vai dar tempo. Porque o Natal é hoje, lá na sua casa. Você tem tarefa ali. Você está há quantos anos achando que nasceu na família errada? Quem riu é porque já pensou. Quem não riu está disfarçando. Então você está na família certa. Você está na família ideal. Você está na família que você pediu para reencarnar. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, nos ensina que a maioria de nós não pediu para nascer. Implorou. Tá bom para você? Então, se você já entendeu, Feliz Natal. E olha só, eu trabalho com os adolescentes. Desculpem ser repetitiva, que eu falei isso na última palestra. Mas os adolescentes falam assim: meu, nada a ver, tá ligado? Isso é coisa de espírito, velho. Nada a ver, isso é mano aí falando. Não é coisa de espírito, tá ligado? Na hora que cair a ficha pra você, que você tá na família que você precisa. Então, olha só, eu vou citar, eu já citei aqui numa palestra anterior, mas eu acho legal citar. A doutrina não precisa que a ciência a corrobore, mas é ótimo que a gente consiga aliar ciência e doutrina. Dr. Rudger Dalk, pai da terapia da reencarnação, médico, endocrinologista, físico, autor de grandes best-sellers, um deles da década de 70. Eu não era nascida, mas minha mãe contou. O livro se chama A Doença como Caminho. A página 211, Dr. Rudger Dalk diz assim: a partir da lei de ressonância, entre parênteses, ação e reação, já ouviram ação e reação? Ação e reação, fecha parênteses. Você jamais tomará contato com algo ou alguém que você não tenha nada a ver. Se ligou? Feliz Natal. Você entendeu que você está no trabalho que você precisa com as pessoas ideais para a sua evolução? Porque tem gente que fala assim: ai menina, você fala isso porque você não sabe onde eu trabalho. Vou te contar, viu? Ali só tem demônio. Mas você tá lá. Você já pensou isso? Você tá lá. Então, na hora que cair a ficha para você, que você, pela lei de ressonância, tá no trabalho e com as pessoas que você precisa. Isso mesmo. Essa pessoinha aí que você tá pensando, Senhor. Sim. Sim. Instrumento da sua evolução. Tudo a ver com você. Na hora que a ficha cair, você não precisa esperar dia 25, dia 24. Outro dia eu falei 24, a mulher falou: não, mas Natal é 25. Eu falei: Ave Maria, 24, 25, dezembro, né? A minha paciente virou pra mim e disse assim: nossa, não gosto dessa época. Ave, chegou outubro, vai dando uma coisa. É assim também com você? Eu falei: não. Aí ela falou assim: você quer saber por que eu fico assim? Só por coisinha. Final de outubro começa a subir. Aí eu falei que queria. E ela me contou. Aí a minha paciente virou e falou assim: olha, deixa eu te explicar. Bom, você sabe que eu não tenho família, certo? Eu falei: certo. Então, aí eu tenho que passar todos os natais com a família dele. Alô, alô, Vila Carrão. Se você não tem ninguém e a misericórdia divina colocou você na família dele, Feliz Natal. Enquanto não cair essa ficha pra você, coisa fica feia, viu? E a coisa fica feia pra você. Aí ela disse assim: então, aí todo Natal eu passo na casa da minha sogra, com a família dele. E aí a minha sogra inventou
que cada uma pessoa tinha que levar uma coisa. E aí eu inventei, lá naquela época, né, que eu queria agradar. Porque no começo é assim, né? Eu fiz uma torta de nozes. E aí todo mundo gostou. E aí todo ano eu tenho que fazer. Mesmo não estando afim. É um horror. Bom, você sabe, eu não tenho família, né? Você sabe então que já que eu não tenho família, eu não tenho irmão, certo? E você sabe também que eu não tenho sobrinho, certo? Então os sobrinhos é dele. Nossa, menina, você acredita que às vezes eu tô na rua, aí eu encontro os sobrinhos dele e falam assim pra mim: aí tia, beleza, vai ter torta esse ano. Ela falou: ai menino, nossa, eu quero morrer. Dá um nervoso. Nossa, olha, não vejo a hora que passe, viu? E olha, vou te falar, na hora que eu vou fazer a torta, meu Deus, eu fico ali amassando e pensando assim: ainda bem que é só uma vez por ano. Dr. Jim Haddam, um dos maiores físicos da atualidade, no seu livro Mentes Interligadas, ele nos fala que onde nós estamos, nós impregnamos o ambiente da nossa energia. Nós imantamos tudo que nós tocamos da nossa energia. Como é que é comer essa torta? André Luiz, no livro Sexo e Destino, fala exatamente a mesma coisa, só que com outras palavras. Ele conta que numa das suas descidas para a Terra, ele foi atraído por uma energia irresistível. Uma força amorosa, segundo ele, inenarrável. E ele seguiu. Sabe gibi? Sabe aquelas historinhas de gibi? Não tem aquele cheirinho da torta que o bichinho vai seguindo assim? O urso vai assim. Não é? Pois é. André Luiz disse que foi atraído por aquela energia. E quando ele entra no ambiente doméstico, tinha uma mãe ajoelhada, arrumando as gavetas do seu filho. E ela arrumava aquelas gavetas com tanto amor que todo o ambiente estava impregnado. Como é que é comer aquela torta? Porque a gente dá risadas, mas de repente nós também estamos fazendo torta de nozes no nosso trabalho, fazendo torta de nozes no trânsito, respondendo torta de nozes para alguém que faz uma pergunta para nós. No dia seguinte vai ter alguém com diarreia. Tomara que seja uma pessoa só, né? Não seria mais legal ela presentear para aquela família a qual ela deve gratidão por tê-la acolhido? A verdade, virar para a sogra dela, para a família dele. Doutrina dos Espíritos nos ensina que nós estamos na família que nós precisamos. Será que existe a família dele? Feliz Natal. Na hora que você entende isso, é Natal. Será que não seria mais legal ela virar para a sogra e falar mais ou menos assim: olha,
Todos os anos eu fiz a torta. Mas este ano não estou afim. Não tem nada a ver com vocês. Não quero que vocês fiquem chateados. Mas eu estou cansada. Nós estamos vivendo um momento de mais praticidade. Tem torta pronta. Se vocês fizerem questão, eu compro uma torta. Mas esse ano não vou fazer. Combinado? Pronto. Feliz Natal. Quando será mesmo Natal? Eu fui dar palestra semana passada numa casa e no final da palestra eu estava lá na mesa com os meus livros. E aí chegou uma menina, mais ou menos 6 anos, um espírito imortal num corpo de 6 anos. André Luiz, em Missionários da Luz, no capítulo 12, nos ensina que o espírito reencarna e que de 0 até os 7 ele fica embotado do ponto de vista espiritual, o papai e a mamãe desta vida colocarem os valores. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, ingratidão dos filhos e laços de família, os Espíritos nos ensinam, nós estamos refletindo sobre o que é Natal. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, os Espíritos nos ensinam que desde o berço os pais sabem o Espírito que está ali e que eles devem se debruçar, estudando tendências e pendores, e que é dever dos pais mostrar o caminho, conduzir. Se depois que fizerem tudo, lá no parágrafo 16 deste item, os Espíritos nos dizem: depois que fizerem tudo, se o Espírito tomar outro caminho, você vai ficar chateado, triste, lamentado, porque você o ama, mas a sua consciência estará tranquila, porque você fez a sua parte. E aí os adolescentes viram e falam assim: Meu, nada a ver. Isso é coisa de espírito, velho, tá ligado? Não precisa de pai e mãe, tá ligado? Dr. Bruce Lipton, pai da epigenética. Epigenética, para quem não sabe, é a nova biologia. A biologia que nós estudamos nos bancos escolares defendia determinismo genético. Tipo assim, sua avó era diabética, logo você poderá ser diabético. A nova biologia postula que não existe determinismo genético. Isso é assunto para uma outra palestra, porque hoje nós estamos falando de Natal. Eu só estou embasando a minha fala, a minha reflexão com vocês. Dr. Bruce Lipton, no seu último livro, que ainda não está no Brasil, Alô, alô, Vila Carrão. Esse é o meu presente de Natal para vocês hoje. Se vocês esquecerem absolutamente tudo que eu falar aqui até 00:15 e só lembrarem dessa parte, já valeu a pena. É muito sério o que eu vou falar. Nós estamos refletindo sobre Natal, sobre quando acontece o Natal, sobre como é o Natal. E eu estava contando para vocês que eu fui da palestra e no final da palestra apareceu uma menininha de 6 anos, um espírito imortal num corpo de 6 anos. E que nós aprendemos na doutrina espírita que o psiquismo está moldável. Certo? A menininha virou para mim e disse assim: o que é isso, hein? Aí eu falei: DVD. O que é DVD, hein? Aí eu expliquei. Aí ela falou assim: e pra que serve, hein? Aí eu expliquei. Aí ela disse assim: o que tá escrito aqui, hein? Aí eu falei. Aí eu olhei pra ela e falei assim: ah, então você não sabe ler ainda? Ela falou: não. Eu falei: ah, tá. Aí expliquei. E por que você tá aí com essas coisas?
Aí eu falei, porque eu quero que as pessoas comprem. Aí a mãe dela chegou, se aproximou e falou assim: sai daí, menino! Isso não é coisa de criança. Para de atrapalhar a moça. Se ela tivesse aprendido os postulados da doutrina dos espíritos, a doutrina dos espíritos qualificada, aliás, qualificada não, batizada por Emmanuel como cristianismo redivivo, então se ela tivesse aprendido a doutrina de Jesus, vinde a mim os pequeninos, ela não trataria assim um espírito imortal, um corpo de 6. Porque aquela menina não vai ter 6 anos forever. Já estou falando em línguas, perceberam? E agora a parte que eu quero que vocês não esqueçam. Meu presente de Natal para vocês. Dr. Bruce Lipton, no último livro dele, que ainda não está no Brasil, Vila Carrão, mas eu já li. O livro se chama Efeito Lua de Mel. A página 95. Eu vou falar para vocês. Está na página 95. Do livro Efeito Lua de Mel, do Dr. Bruce Lipton, pai da epigenética, que acredita em Deus, que acredita na vida após a morte, que acredita que nós somos espíritos e que acredita que é Natal todo dia. E que acredita que nós temos que propiciar natais diários para os espíritos imortais que estão nossos netos, nossos filhos, nossos sobrinhos. Ai Deus, mas eu nem vejo minha sobrinha, só vejo uma vez por mês. Pois é, uma vez por mês, aquele tempinho que você encontra com aquele espírito imortal, que não por acaso é seu sobrinho, sua sobrinha, sua afilhada, você tem tarefa. Sabe por que o Dr. Bruce Lipton batizou o livro de Efeito Lua de Mel? Porque, segundo ele, se as pessoas que lerem os postulados da epigenética e colocarem em prática, viverão em eterna lua de mel. Página 95. Alô, alô, Vila Carrão, Feliz Natal. Dr. Bruce Lipton diz assim: toda criança de 0 a 10 anos, portanto nós também, porque nós também tivemos de 0 a 10 anos. Tudo bem, faz tempo, né? Toda criança de 0 a 10 anos, professora, olha o tamanho da nossa responsabilidade, porque a gente não vai poder sair daqui hoje dizendo que não sabia. Agora não mais. Meu presente de Natal. Toda criança de 0 a 10 anos, as ondas que prevalecem no eletroencefalograma delas são ondas tetas, ondas consideradas hipnagógicas. Sabe o que significa isso, Vila Carrão? Não. 95% do tempo, toda criança de 0 a 10 está em estado de consciência alterada. Para o papai e a mamãe desta vida hipnotizar. Tomara que caia a ficha de vocês, porque se cair, Feliz Natal. O número de suicídio aumentou loucamente entre os adolescentes e entre as crianças também, e já estava previsto na nossa doutrina, no livro Obras Póstumas. Antes disso, vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, aliás, capítulo 3, item 15. Quando os Espíritos nos dizem que aqui, planeta Terra, é um exílio de espíritos rebeldes com a lei divina.
E lá em Obras Póstumas, para quem não estuda a doutrina, é um livro, como o próprio título está dizendo, póstumo. Então, são uma coletânea de textos de Allan Kardec, depois que ele desencarnou. Flammarion e a sua esposa e outros amigos, Ley-Marie e outros, catalogaram aqueles textos e publicaram Obras Póstumas. Na segunda parte de Obras Póstumas, e o texto se chama Regeneração da Humanidade, datado de 1865. Lá no texto está dizendo que se nós não nos conectássemos com Deus, não nos propuséssemos a viver de forma cristã, nós iríamos ver tragédias de toda ordem, suicídios, inclusive entre as crianças. E tudo isso tinha a ver com o nosso comportamento na sequência das circunstâncias. Que circunstâncias? Esses natais que nós não vivemos, que nós ficamos distraídos. Toda vez que você fala para o seu filho que ele é burro, que ele é lerdo, que ele é mão mole, que desse jeito ele não vai chegar em canto nenhum, que ele tinha que ser como o primo dele, que ele tinha que tirar nota igual a prima, que ele tem que ser médico, ele quer ser cantor, ele tem que ser médico. Você está interferindo na sequência das circunstâncias. E aí não tem Natal, tem esse destrambelhamento que nós estamos vendo por aí. Adolescentes que não sabem o que querem, para onde vão, não tem sentido para a vida. Tem iPhone. Meu marido, ele é meu mentor, meu amor e meu obsessor. Ele está pedindo para eu explicar melhor a questão da parte que hipnotiza. Vocês entenderam? De 0 a 10, toda criança, se você fizer um eletroencefalograma numa criança de 0 a 10, as ondas que vão prevalecer são ondas tetas. Ondas tetas são consideradas hipnagógicas. A criança está hipnotizável. Está 95% do tempo em estado alterado de consciência. Isso é de propósito? Sim! Porque nós somos espíritos imortais que reencarnamos aqui com tendências e pendores. Seu filho não é anjinho. Feliz Natal! Então cuidado com o que você fala. Você está hipnotizando a criança. Ô bichinho burro, por que você não é igual ao seu primo? Desse jeito você não vai longe. Mão mole, quebrou, tinha que ser você. Tudo que você pega você quebra. Então, Feliz Natal se você está modificando a sua fala em relação a esse espírito imortal que está na sua família. Você já parou para pensar que o Hitler, nosso irmão, ele vai precisar reencarnar? Ele vai precisar. Você conhece alguém que fala assim: ai, Hitler, pode reencarnar na minha família, bem-vindo, estou tão feliz, pode vir. Conhece alguém? Não. Mas ele vai reencarnar. E pode ser que ele já esteja reencarnando. E como o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, e é pra cá que vem o lixão, pode ser que ele já esteja, graças a Deus. E pode ser que esteja na sua casa. Feliz Natal. Livro 2º do Livro dos Espíritos, capítulo 7, Prelúdio do Retorno. O Espírito vem com essa aparência frágil, e quando você tiver
apaixonadinho pela criatura. Aí ele vai começar a dizer a que veio. Entendeu? Então você tem que aproveitar os 10 primeiros anos. E aí eu vou dar um exemplo que eu acho bem legal. Eu fui dar uma palestra lá em Juqueí. Muito bem, eu fui dar uma palestra lá. Aí eu tava lá falando, igual eu tô aqui, né? E aí tinha um menininho. Vamos chamar esse menininho de Pedro, tá? Aí o menininho parecia encapetado, sabe? Ele entrava assim, parecia um foguete, corria, dava uns gritos assim, passava por trás de mim, aqui eu tava falando, ele passava por trás de mim, batia no meu bumbum e saía correndo. E aí tinha ele fez isso umas 3 vezes, puf, aí saía correndo. E aí tinha umas pessoas assim de pé, e aí eu ouvi a mulher comentando assim: ai meu Deus, a mãe dele não tá aqui, né? Tipo assim, tomara que ela chegue pra ela pôr ordem, né? Porque o pai tava. Vamos pular essa parte, né? Aí a mãe do menino chegou. Olha só. Alô, alô, Vila Carmen. O menino tinha 5 anos, vai, mais ou menos. Tava naquela fase que o psiquismo é moldável. E aí a mãe dele gritava assim, ó, o menino que nem um doido, né? E ela gritava assim, ó, no meio do pátio: Pedro! Aí ele corria. Ficava assim na frente dela. Aí ela falava assim: olha pra mamãe. No olho, Pedro. Aí o Pedro. Lá na Gênese, não a Gênese bíblica, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 15, os Espíritos nos ensinam que os olhos são o espelho da alma. Cuidado com quem não fala com você olhando no olho, quem conta no cartório. Pedro chegava bem na frente dela assim: olha pra mamãe, Pedro, no olho. O que o Pedro é? Aí o Pedro falava assim: bom! Aí ela falava: pode ir. Aí ele continuava correndo, gritando, não sei o quê. Daí a pouco ela gritava de novo: Pedro! Aí o menino via: olha pra mamãe, no olho, Pedro. O que o Pedro é? Aí ele: bom! Aí ela: pode ir. Todo mundo que visse aquilo ia achar que a mulher era louca. Ela estava hipnotizando aquele espírito imortal que está a seu filho, que tem uma agressividade contida, que tem uma demanda de chamar atenção. Toda vez que a mãe, aliás, olha só, toda vez que aquela moça que está mãe do Pedro olha no olho do Pedro, numa fase que ele está hipnotizável, e chama o Pedro para mostrar a porção divina que está nele, é Natal. De repente, nem vai ser nessa vida, não importa. Ela está apostando na melhor porção daquele espírito que está ali. E como ninguém morre, em alguma instância da vida que aquele espírito que está Pedro hoje encontrá-la, certamente vai falar para ela: valeu, Feliz Natal. Na hora que nós entendermos isso, Feliz Natal. E eu vou encerrar contando para vocês de uma paciente. Vamos chamá-la de Maria. Maria virou para mim e a história dela, resumidamente, era assim: Maria, pobre, foi trabalhar numa empresa no chão de fábrica, fazendo faxina. Conheceu o Zé.
O Zé também pobre, trabalhando lá, de faxina. Se apaixonaram. Maria não tinha família. Foi morar com a família dele. Tô pegando emprestado da outra, né? Dele. A Maria não falou assim não, né? Eu tô falando. A sogra da Maria, pobre também, mas não tão pobre quanto a Maria, arrumou um quartinho no fundo da casa, tipo uma edícula. E aí tinha 2 edículas. Aí morava a Maria e o Zé, e na outra casinha, no outro cômodo, o irmão do Zé e a esposa. E aí a Maria virou para mim no consultório. O médico tinha mandado para mim um laudo da Maria, que ela estava com pressão alta, 32 anos. Pressão altíssima. E o laudo tinha uma interrogação gigante, emocional e uma interrogação zona. E aí eu falei, Maria, vai me contando, conta pra mim da sua história. Aí ela foi contando. Aí ela falou assim, então, meu maior problema é que eu sou mesmo assim nervosa. Sabe chapa quente? Por isso que a pressão sobe, né? Aí ela falou assim, você vê, eu não gosto da minha sogra, você acredita? Eu não gosto, ô velhinha difícil. E aí eu falei pra ela assim, escuta, você não fica com ela o tempo todo. O fato dela ter arrumado uma casinha pra vocês morarem no fundo, já é tudo de bom. Aí ela falava, ela nem escutava eu falando. Aí ela disse assim, mas olha, vou falar uma coisa pra senhora, as coisas vão mudar. Porque eu e o Zé combinamos. Nós juntamos dinheiro e nossa vida vai mudar. A minha sogra mora num lugar alto. Então, quando a gente descer para nossa casa, a gente não sobe mais. Eu falei, entendi. Mas você já tem a casa? Já. A gente comprou um apartamentinho, é simples. Mas a gente já montou tudo. Fomos na Casa Bahia, parcelando, tá tudo ok. E aí a gente vai se mudar. Isso era outubro, tá? A gente tá falando de Natal, tá? Aí ela disse assim, a senhora não tá dando pra ver, mas eu já tô grávida. E aí eu já falei pro Zé, que depois que a gente descer, eu não subo. E se depender de mim, esse aqui também não sobe. Pode escrever aí, doutor. Eu não subo e não subirei. O tempo passou e ela tinha pressão alta. Eles se mudaram para o apartamentinho. Ela virou para mim e disse assim, nossa, tá praticamente insuportável. Porque você sabe, né? Agora é Natal. Eu não subi nunca mais. Depois que eu desci, eu não subi lá. O Zé subiu lá umas 2 vezes. Mas a mãe dele quer que a gente passe o Natal lá. Eu não subo. E se depender de mim, esse aqui não sobe nem subirá. Passou mal. Foi pro hospital. O bebê nasceu prematuro. Ela teve eclâmpsia. Desencarnou. Foi viver o Natal do outro lado da vida. E refletir sobre todos os natais que ela deixou de viver enquanto encarnada. Sempre que eu lembro dela, eu faço uma vibração. Porque eu fico imaginando, se ela sofria aqui, encarnada, imagine estando lá, sem poder interferir. E aí, olha como o plano espiritual é fantástico. Eu não vi mais
Não fiquei mais sabendo como que estava e tal e tal. Acompanhei até o túmulo. Um dia o marido dela me liga: doutora, a senhora conhece alguma pediatra boa para atender o meu filho? Eu sou o marido da fulana. Aí ele falou assim: a senhora conhece alguma pediatra boa? Eu falei: conheço. E aí indiquei uma colega minha que atende na mesma clínica que eu. E aí, dias depois, a minha colega virou para mim e disse assim: ô Deusa, aquele menininho que você mandou de paciente para mim, ele não é filho daquela mulher que foi com ele lá não, né? Aí eu falei: não, porque a mãe dele é minha paciente que faleceu. Mas ele estava com quem? Então, ele estava com uma senhorinha e ele chamava ela de mãe. Feliz Natal. Natal é hoje, viu? E de repente é com essa pessoa aí mesmo. Não adianta a gente fugir. Tem uma musiquinha do Gilberto Gil: vamos fugir deste lugar bem. Só que Jesus diz que não adianta nós fugirmos. A lei é de amor e ela nos alcançará. E tem uma musiquinha que diz assim: para onde irei, para onde eu fugirei, se subo ao céu ou se me porto no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde eu fugirei, se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar. Jesus nasça hoje, rápido, dentro de cada um de nós, porque faz tempo que é Natal. Muito obrigada. Nossos irmãos evangélicos, estamos levando a palavra e nossa agenda já está quase que lotada para 2019. Já é Natal lá em casa.